Vamos lá. Na aula de hoje, eu vou fazer a correção, essa aula inicial, a correção e comentários sobre a sua introdução. Vamos primeiro relembrar a estrutura necessária para uma introdução, né? Uma introdução em que segue os modelos do Enem, tá? A estrutura exigida. Então, a primeira informação que deve ter na introdução é a contextualização do tema, isso você lembra, né? Que é feita por meio do uso de algum repertório. Depois, em um segundo momento, é feita a associação entre esse repertório usado de contextualização e o tema. Você vai associar uma coisa com a outra, tá? O repertório usado com o tema do texto. Sempre lembrando que o tema, as palavras-chave da redação, da proposta de redação, deve ser citada na introdução, tá? Em um terceiro momento, você deve fazer a apresentação da sua tese. A tese nada mais é do que o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquele tema. Você demonstra a sua tese por meio de um uso de uma palavra. Por exemplo, se você dizer que aquele tema, aquela situação que é desencadeada pelo aquele tema é uma realidade ruim, né? Você ali já está demonstrando a sua tese, seu ponto de vista. E quarta e última informação, que é a apresentação dos argumentos, que nada mais é duas causas que você irá pensar para esse problema, o que é que causa esse problema aí que envolve o tema. Então, vamos lá agora para os comentários, né, da sua introdução. Aqui eu coloquei aquele checklist que eu pedi para você fazer antes de passar a limpo a sua introdução. Aqui usei repertório no início do parágrafo para contextualizar o tema. Coloquei aqui ok, você usou uma alusão histórica, né? Você remeteu aí, voltou lá em 1500. Apesar de eu já ter dito que você usou uma alusão histórica que teve um desencontro aí de informações, que tem informações que não estão tão corretas assim, já que em 1500 só os povos que viviam aqui eram os povos nativos, né? Os indígenas, os quilombolas ainda não viviam aqui nessas terras brasileiras. Mas mesmo assim você conseguiu utilizar assim um repertório. Associou o repertório ao tema, sim, né? Em seguida você colocou que, porém, a desvalorização e invisibilidade continuam até hoje. Expôs uma frase que demonstrou a minha tese, sim, você colocou ali em seguida, né, que o governo também é falho e contribui com essa situação. Apresentei duas causas para o problema ao final do parágrafo. Ok, sim, você colocou, né, o grande preconceito. E teve essa palavra aqui, eu não entendi essa palavra, né, era para eu ter te perguntado, né? E as territoriais, eu não entendi essa palavra, são as principais causas entre tantos conflitos. Mas mesmo assim você conseguiu atender aí, né, o que foi proposto, colocou as causas. Utilizei 3 pontos de continuação no parágrafo, sim, você colocou, conseguiu organizar bem aí as frases, as ideias dentro do parágrafo. E fiz o uso de pelo menos 2 conectivos. Eu não coloquei aqui o ok, né? Porque eu vi que você utilizou somente um conectivo. Porém, seria necessário você ter feito uso aí de pelo menos 2 conectivos, tá? Mais um. Por exemplo, ali quando você fizer essa apresentação dos argumentos, o grande preconceito e as territoriais, você poderia ter colocado o seguinte conectivo, dessa forma, o grande preconceito, etc. Entendeu? Então, vamos lá. Correções. Vamos fazer a correção aqui da contextualização do tema, dessa alusão histórica. Como eu falei, houve esse desencontro, faltou explicação melhor, né, sobre essa alusão histórica. E aí eu refiz essa alusão histórica, explicando sobre os povos indígenas e também trazendo que posteriormente, com a vinda dos africanos, foi dada a origem das comunidades quilombolas. Eu não citei os ribeirinhos,
tá? Eu foquei mais nos quilombolas e nos indígenas, né? Já que são os povos aí originários que deram origem ao povo brasileiro. Então ficou da seguinte forma: mesmo antes de 1500, ano do descobrimento do Brasil, os povos indígenas já habitavam o país e possuíam religião e culturas específicas. Posteriormente, com a vinda dos africanos, foi dada origem às comunidades quilombolas, que também possuem suas próprias identidades. Então eu peguei a sua ideia lá original, que você colocou, né, que a sua ideia foi essa mesmo, de colocar aqui mesmo, antes de 1500, né, esses povos já habitavam aqui as terras, já possuíam suas próprias religiões e culturas. Então a sua ideia principal foi realmente essa, né, mostrar que esses povos têm as suas próprias religiões e suas próprias culturas. E aí eu só complementei, coloquei a informação correta aí, que posteriormente, depois, foi que os africanos chegaram aqui, que deram origem aos povos quilombolas. Mas a sua ideia aí principal foi muito boa, foi ótima, viu? Fazer essa alusão histórica mesmo, recapitular esse histórico aí dos povos, os primeiros povos aí que habitaram o Brasil. Então vamos lá. E agora a correção sobre a associação do repertório ao tema. O porém, você utilizou muito bem esse conectivo. Aí fazendo só uma correção, que sempre após, quando a gente usa um conectivo, porém, o logo, o entretanto, portanto, mas, é necessário a gente utilizar uma vírgula, tá? Após todo conectivo, é regra, usa-se uma vírgula. E aí eu peguei a ideia central, sua também, né? Você quis dizer que, porém, mas a desvalorização e a invisibilidade contra esses povos, infelizmente, continuam até hoje. Então foi essa ideia central. Aí eu acrescentei só algumas informações para que essa associação do tema com esse repertório ficasse bem um pouco melhor explicado. Aí ficou dessa forma, ó. Porém, essa história e essa diversidade desses grupos não é respeitada, já que a desvalorização e a invisibilidade, foi ótimo você ter citado essas palavras-chave aí, né? Desvalorização e invisibilidade, já que está lá na frase da proposta de redação. Foi ótimo você ter citado. Contra os povos tradicionais, eu adicionei aí essas palavras-chave, né? Povos tradicionais. É uma hostil realidade que persiste até hoje na sociedade brasileira. Então, eu dei uma explicada melhor aí, né, quando eu acrescentei essa história e essa diversidade desses grupos não é respeitada, porque você colocou lá no início que esses povos indígenas e os africanos, eles têm religião e culturas próprias. Aí, em seguida, você colocou, né, o porém. Você só colocou porém, a desvalorização e invisibilidade continua até hoje. Seria necessário explicar um pouquinho melhor, né, que essa história e essa diversidade desse povo, desses grupos, não é respeitada, já que, infelizmente, né, existe ainda essa desvalorização contra esses povos. E aí eu acrescentei a palavra hostil, né, esse adjetivo aí, hostil, traz uma ideia aí de opinião, de ponto de vista sobre esse tema. Quando eu coloco que é uma coisa hostil, eu coloco uma ideia negativa. Então, uma dica aí para você, sempre quando você for falar, apresentar o tema, né? Uma forma de você colocar a sua tese, demonstrar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquele tema, é você utilizar adjetivos negativos relacionados ao tema. Quando eu utilizei a palavra hostil, isso já demonstrou aí um ponto de vista, uma opinião sobre isso, tá? Então, se você colocar é uma dura realidade, é uma hostil realidade, né? Você está demonstrando o seu ponto de vista. Então, sempre busque utilizar palavras assim, que tem adjetivos aí com ideias negativas, ideias ruins, demonstrando que tal tema, tal problema ali é uma coisa ruim, tá? Que persiste até hoje na sociedade brasileira. Então, eu coloquei ali, né, a sua ideia central, a ideia que você colocou. Acrescentei ali que persiste, né, até hoje, acrescentei na sociedade brasileira, né, para ressaltar ainda mais que é um problema aí que acontece na nossa sociedade, no nosso país.
Aí eu coloquei uma ideia aqui, Adriano, de contextualização e associação ao tema, utilizando uma alusão histórica, que foi um repertório que eu coloquei, uma ideia de repertório que eu coloquei naquele módulo de introdução. Lembra aquele módulo que você leu e depois eu fiz aquela aula para explicar um pouquinho melhor para você? Dentre umas ideias de repertório que eu coloquei lá, repertórios coringas, modelos de repertório, eu coloquei lá a colonização do Brasil, né? Que é um repertório que cabe muito bem nesse tema. Eu coloquei do jeitinho que eu pus lá no módulo, encaixando com o tema e com a tese, com o tema e com a sua tese, ó. Tá lá desse jeito. A colonização, ocorrida entre os anos de 1500 a 1822, implementou um processo de dominação e exploração que deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Consequentemente, o que aconteceu nesse período histórico se reflete nos dias atuais e permite compreender questões como, aí eu tinha colocado lá o tema, a lacuna lá para preencher com o tema. Aí eu coloquei aqui, ó, a desvalorização de comunidades e povos tradicionais, haja vista que, aí eu deixei essa lacuna para preencher com a tese. Os grupos que foram dominados e explorados, infelizmente, enfrentam a hostil realidade de terem as suas diversidades e histórias desrespeitadas até hoje. Então, só foi para demonstrar para você que aqueles repertórios, quando você tiver com alguma dúvida, quando você for posteriormente produzir outras introduções, você pode voltar lá naquele módulo, naquela apostila que eu produzi, coloquei alguns exemplos de repertórios coringas que dá para usar assim em vários temas. A exemplo foi esse tema que foi o repertório da colonização do Brasil. Então, várias situações que a gente enfrenta na nossa sociedade brasileira hoje é reflexo do que aconteceu lá no passado. Por exemplo, o racismo é outro exemplo de um tema que caberia muito bem na colonização do Brasil. Se você for produzir alguma redação, for falar sobre racismo, discriminação racial, você pode utilizar sim a colonização do Brasil, já que a colonização e a escravização, né, o processo de escravização aí contra os africanos. Já que o racismo e a discriminação acontece hoje, por quê? Porque é reflexo desse processo histórico que aconteceu na nossa sociedade, que foi a escravidão de pessoas africanas, né? Por isso que infelizmente esse preconceito persiste até hoje, por ter essas raízes aí históricas no nosso país. Então a colonização é um repertório que caberia muito bem aqui, que você poderia ter utilizado também, pode utilizar em outros temas, tá? E você pode voltar lá e reler os repertórios lá, as ideias que eu coloquei ideias de citações, de criações artísticas e tantas outras, tá? Vamos avançar. A correção sobre a apresentação dos argumentos. Você colocou lá que o grande preconceito, né, das pessoas, e você colocou outro argumento que eu não consegui identificar muito bem o que era, tá? Aí eu transformei a sua tese ali, que você colocou que o governo é falho, né? Então eu transformei o governo falho e o grande preconceito como sendo os seus dois argumentos, ou seja, as duas causas aí que você encontrou para esse problema. Aí ficou dessa forma. Diante disso, eu acrescentei aí um conectivo, porque como eu falei para você inicialmente, é indispensável a gente tentar utilizar pelo menos dois conectivos entre os parágrafos, porque fica o parágrafo, o texto fica melhor para compreender, fica mais compreensível. Tá? Os conectivos têm esse papel muito importante aí de dar uma conexão, como o próprio nome já diz, dar uma conexão de uma ideia e outra e organizar também o parágrafo. Além disso, vírgula, né, não esquecer da vírgula após os conectivos, o governo falho e o grande preconceito são as principais causas que contribuem para a persistência dessa situação. Tá? Eu modifiquei ali, tirei entre tantos conflitos,
Porque esse entre tantos conflitos são as principais causas entre tantos conflitos, porque dá uma ideia assim, parece que tem mais causas, parece que além dessa do preconceito e da outra causa, parece que tem mais outras causas aí por trás. E a gente não quer isso, a gente quer falar só sobre esses dois argumentos aí, tá? É necessário citar só duas causas, nada mais além do que isso. E vamos lá, eu trouxe aqui ideias de tópicos frasais para apresentar os dois argumentos. Essas ideias de tópicos frasais, elas estão também lá na apostila que eu coloquei sobre a introdução, tá lá naquele módulo. E esses tópicos frasais, eles facilitam a escrita, né? Quando você começa, você pega um ou dois exemplos desse aqui, começa a praticar na sua redação, começa a escrever usando eles, você vai praticando ali, você vai internalizando. E aí sempre quando você for escrever qualquer redação, você vai usar esse mesmo modelo. E esses modelos aqui, eles são modelos que são exigidos na correção da redação do Enem, já que a maioria das redações nesses modelos aqui eu peguei de redações nota 1000, então você pode usar muito bem, tente utilizar quando você for escrever outras introduções, tente utilizar um desses tópicos frasais aqui para poder apresentar esses argumentos, essas causas, tá? Dessa forma, a problemática de tal tema persiste hoje na sociedade brasileira pelos seguintes fatores. Aí você coloca lá a causa 1 e a causa 2. E assim por diante. Aqui são exemplos muito bons de tópicos frasais, porque dessa forma, você pegando esses modelos, os seus argumentos vão ficar mais organizados e bem mais apresentados. Então, uma dica é, tente utilizar esses tópicos frasais, tá? E a reescrita aqui da sua introdução ficaria da seguinte forma, né? Fazendo as correções gramaticais e acrescentando algumas ideias e algumas outras informações para ficar mais bem explicado, ficaria da seguinte forma. Mesmo antes de 1500, ano do descobrimento do Brasil, os povos indígenas já habitavam o país e possuíam religião e cultura específicas. Posteriormente, com a vinda dos africanos, foi dada origem às comunidades quilombolas, que também possuem suas próprias identidades. Porém, essa história e essa diversidade desses grupos não é respeitada, já que a desvalorização e a invisibilidade contra os povos tradicionais é uma hostil realidade que persiste até hoje na sociedade brasileira. Diante disso, o governo falho e o grande preconceito são as principais causas que contribuem para a persistência dessa situação. Ponto. E aí está a sua introdução. Né? Só ressaltando que você conseguiu muito bem atender aí o que foi proposto, você conseguiu fazer a contextualização do tema. Eu sei que é um tema que não é muito fácil, né? Porque ele é muito abrangente. Você conseguiu colocar aí uma tese, você trouxe uma ideia aí, né, um ponto de vista seu sobre o tema, você conseguiu se posicionar diante do tema, você conseguiu encontrar argumentos para esse tema, as causas. Então você conseguiu seguir o que foi proposto, né, a estrutura proposta. Faltou mesmo só né, alguns encaixes ali, algumas informações, algumas palavras, alguns tópicos ali frasais, alguns conectivos para a introdução ficar perfeita, tá? Mas a sua introdução, como eu já falei, a sua introdução ficou quase perfeita. Só foi alguns encaixes ali que faltaram e esses encaixes aí você vai praticando. É com a prática que você vai aperfeiçoar, tá bom? Então foi ótimo aí a sua introdução e agora é só fazer o desenvolvimento aí para ela.